Nós vamos falar sobre os estilos de comunicação que existem para uma arquitetura de microserviços. E aí, galera, beleza? Eu acho que existe muita confusão quando se fala sobre estilos de comunicação em uma arquitetura de microserviços. Todo mundo fala de Apache Kafka, fala de RabbitMQ, mas eu acho que esse conceito, essa ideia dos diferentes estilos de comunicação, ela não está muito bem estabelecida na tua cabeça, em particular para o pessoal que ainda não trabalhou realmente com microserviços. E até o pessoal que trabalhou com microserviços, acho que de fato às vezes se confunde um pouco essas ideias. Então, eu estou estudando aqui o Sam Newman, Building Microservices, a segunda edição, e eu achei um diagrama espetacular que explica todos esses estilos de comunicação e diferentes tipos de implementação para cada estilo de comunicação. Queria passar essa ideia aqui para vocês rapidamente, porque me ajudou muito a entender como funcionam os diferentes estilos de comunicação em uma arquitetura de microserviços. Antes de falar dos estilos, mostrar o diagrama para você e explicar quais são esses estilos e os tipos de implementação com exemplos em microserviços, eu queria só fazer uma errata aqui. Do último vídeo que eu falei sobre Clojure, eu coloquei uma implementação incorreta e eu queria mostrar aqui para vocês a implementação correta. Dá uma olhada. Então, esse aqui é o exemplo que era a gente saber se dentro do vetor existia algum elemento com o valor zero. Então, eu usei lá o contains do Clojure, que na verdade ele verifica se existe aquela chave que você está procurando dentro de um mapa, por exemplo. Pode ser utilizado também para vetor, mas aí o que ele vai procurar, pessoal? Ele vai procurar se o vetor contém aquela chave, aquele índice. Então, por exemplo, eu estava aqui perguntando se o vetor contém zero. E todo vetor que tem pelo menos um elemento contém um índice zero. Então, realmente essa implementação não estava correta, porque a gente tem que perguntar se existe pelo menos um elemento do vetor com o valor zero, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente tem que procurar, tem que percorrer o vetor aqui, o weak, e ver se algum elemento ele é igual a zero. Tá? Então, esse aqui seria cada um dos elementos. A gente está comparando com o zero. Então, ele vai retornar aqui true se algum elemento for igual a zero. E aí o sum, né, porque existe algum elemento que é igual a zero, vai retornar true. Então, a gente está vendo se o retorno desse sum aqui é igual a true. Então, só esclarecendo, né, o uso do contains versus o uso do sum no Clojure. Então, vamos lá para o assunto do vídeo, que são os estilos de comunicação. Vou te mostrar o diagrama com todos esses estilos e implementações. Vou falar sobre cada um deles e vou dar alguns exemplos em cada um dos estilos e implementações. Dá uma olhada. Então, aqui, né, a gente tem os dois tipos principais aqui de comunicação, que é a comunicação síncrona bloqueante e comunicação assíncrona não bloqueante. Dentro da síncrona bloqueante, a gente tem o estilo de colaboração request response, que em geral é utilizado. Então, por exemplo, uma comunicação entre um front-end e uma API no back-end, em geral vai utilizar o estilo de colaboração request response síncrono. Por quê? O front-end vai pedir alguma coisa, vai requisitar alguma coisa do back-end e vai ficar esperando a resposta. Então, por isso que é síncrono bloqueante. Ele fica esperando até que a resposta volte. E as opções mais comuns de implementação para síncrono request response é REST over HTTP, né? Então, usando o REST com HTTP. Eu não sabia disso, mas na verdade você pode implementar o estilo arquitetural de REST usando outro tipo de protocolo, mas o que a gente mais vê na prática é utilizando HTTP. E um outro tipo de implementação que pode ser síncrona bloqueante é usando Remote Procedure Calls. Beleza, e aqui do lado do assíncrono não bloqueante, a gente tem também a possibilidade de implementar um estilo de colaboração Request Response que é assíncrono. Então, por exemplo, a gente pode utilizar um broker
baseado em fila com o estilo Request Response. Então, por exemplo, um microserviço vai fazer uma requisição, essa requisição vai ser colocada numa fila. Um serviço que é consumidor pode consumir requests dessa fila e vai também publicar responses, por exemplo, numa outra fila, que pode ser consumida pelas instâncias do microserviço que gerou a request. Então, isso também acho que é uma coisa que às vezes o pessoal pode confundir. Então, você pode ter um estilo request response que, no entanto, é assíncrono, né? Na maioria das vezes, a gente vê implementações síncronas, mas também a gente pode ter implementação assíncrona. Já já vou mostrar um exemplo para vocês. E dentro do assíncrono não bloqueante, a gente pode ter o estilo Request Response, que é implementado usando RPC, em vez de um broker baseado em fila. Então, você pode fazer, por exemplo, um gRPC, você pode fazer uma Remote Procedure Call e continuar com o processamento dentro do microserviço. Então, você vai fazer a requisição, mas não vai ficar esperando a resposta. A resposta vai ser consumida, por exemplo, numa outra parte da sua aplicação, do seu microserviço. E os outros dois tipos de estilos de colaboração assíncronos são Event-Driven e Common Data. Então, aqui seria dirigido a eventos. Então, quando, por exemplo, acontece alguma coisa, um evento interessante, a gente pode publicar esse evento, e esse evento ele pode ter outros microserviços que estão interessados nesse evento. Então, tipos de implementação aqui comuns que a gente tem, esse estilo assíncrono e event-driven. A gente pode usar um broker baseado em tópico, por exemplo, sei lá, a gente pode usar o RabbitMQ ou o Apache Kafka, e aí a gente tem tópicos lá, a gente pode publicar eventos em diferentes tópicos e pode ter microserviços, por exemplo, que estão interessados em determinados tópicos e aí eles vão receber as mensagens quando um evento daquele tópico for publicado. Um outro tipo de implementação que já não é tão comum, mas que pode haver também, é utilizar eventos com REST over HTTP, usando, por exemplo, o Atom. Beleza, e o último estilo aqui de colaboração assíncrono também, a gente pode utilizar dados comuns para comunicar assincronamente entre, por exemplo, microserviços. E para isso a gente pode utilizar, por exemplo, um banco de dados, no qual a gente vai publicar alguma informação ali que vai ser consumida assincronamente, e também pode usar o sistema de arquivos. Então, a gente pode, por exemplo, ter um microserviço que atualiza arquivos no sistema de arquivos e outros microserviços que estão interessados nessas atualizações de arquivos dentro do sistema de arquivo. Então, resumindo, né, a gente pode ter o estilo de colaboração Request Response tanto assíncrono quanto síncrono. Dentro do tipo de colaboração assíncrona, a gente pode ter também Event Driven e Common Data, e aqui são os vários tipos de implementação comum que a gente pode ter em cada um dos estilos de colaboração. É importante perceber que numa arquitetura de microserviços, você pode ter um misto de estilos de colaboração por todo o sistema. Inclusive, você pode ter até um microserviço em si que implementa dois tipos de colaboração. Por exemplo, você pode ter um microserviço que expõe uma API a qual vai ser chamada utilizando um esquema bloqueante de request response, né? Então, vamos pensar aqui no microserviço de processamento de pedidos. Então, por exemplo, você pode ter um cliente que vai lá e requisita que um determinado pedido seja processado, certo? Isso é feito de uma maneira assíncrona. Então, o microserviço vai dar a resposta, ó, já processei o pedido. E, ao mesmo tempo, quando o pedido é processado, a gente pode, nesse microserviço, gerar um evento, porque podem haver outros microserviços interessados no evento de pedido processado. Então, dentro de um mesmo microserviço, a gente tem comunicação síncrona, usando um estilo Request Response, e pode ter também comunicação assíncrona, utilizando eventos. Então, esse exemplo que eu dei é isso, né? O próprio microserviço lá de processamento de pedidos, ele vai implementar síncrono request response e assíncrono usando eventos. Então, agora vamos dar uma olhada em exemplos, né, de situações com comunicação síncrona e assíncrona nos diferentes tipos de implementação que eu mostrei para você. Dá uma olhada. Esse aqui é um exemplo de comunicação síncrona entre dois microserviços. Então, imagina que a gente tem aquele microserviço de processamento de pedido, que quando um pedido é realizado, a gente pode querer acreditar pontos num sistema de lealdade, aqui de fidelidade, que está implementado num outro microserviço. Então, a gente pede para que sejam creditados pontos quando alguém faz um pedido
nesse sistema aqui no microserviço de fidelidade, e aí a gente fica esperando para que esse microserviço responda. Então, síncrono, porque a operação aqui ela para e fica esperando a resposta do outro microserviço. E um outro exemplo de comunicação síncrona, e aqui a gente consegue ver alguns problemas que podem aparecer quando a gente usa comunicação estritamente síncrona. Então, a gente tem aqui aquele mesmo microserviço de processamento de pedido, e aí ele vai receber um pagamento. Então, para isso, ele faz uma requisição ao microserviço de pagamento. E aqui ele fica esperando o microserviço de pagamento retornar. O microserviço de pagamento precisa checar por fraudes, né? E para isso ele usa o microserviço de detecção de fraude. Então ele pede para o microserviço de detecção de fraude para verificar por fraude. E aqui ele fica esperando também. E aí o microserviço de detecção de fraude chama o microserviço cliente para pedir o registro daquele cliente. Então repara, olha o problemão que pode haver com esse acoplamento temporal. Então esse microserviço fica esperando esse, que fica esperando esse, que fica esperando esse. Então isso é problemático, né? Quando a gente utiliza somente comunicação síncrona entre microserviços. Uma maneira de mitigar esse problema é você fazer o quê? Então, naquele exemplo ali, a gente pode mudar a ordem em que as coisas são feitas e fazer alguma coisa em background para evitar todo aquele acoplamento temporal. Então, por exemplo, a gente pode ter o sistema aqui, o microserviço de detecção de fraude, ficar verificando fraudes no background, de maneira assíncrona. Então, aqui ele fica pegando os registros dos clientes e verificando por fraude, de maneira que quando eu vou processar um pedido, aí sim é que eu faço a checagem por fraude. Então aqui repara, eu diminuo muito o acoplamento temporal, pelo menos o encadeamento de acoplamentos temporais que a gente tem com todas aquelas chamadas síncronas. E a gente tem um exemplo de comunicação assíncrona usando o request response. Então vamos falar um pouquinho desse estilo request response. Em geral, a gente vê request response com comunicação síncrona. Então, por exemplo, quando o front-end conversa com o back-end, em geral essa comunicação é síncrona. Então, o front-end fica esperando o back-end responder. Mas, como eu já mencionei, essa comunicação pode ser request response assíncrona. Então, aqui a gente tem o mesmo microserviço aqui de processamento de pedidos, ele vai requisitar que seja enviado um determinado pacote aqui, uma determinada encomenda. Só que em vez de pedir isso para o microserviço aqui de armazém e ficar esperando a resposta, eu posso simplesmente requisitar isso de uma maneira assíncrona e continuar processando aqui outros pedidos, por exemplo. E aí, em algum momento, que pode ser horas depois ou dias depois, o armazém pode falar: olha, o pacote foi enviado, né? A encomenda foi enviada. Então, aqui só é que eu vou enviar a resposta de uma maneira assíncrona para o microserviço de processamento de pedidos. Então, agora vamos ver os tipos de estilos de comunicação num tipo de comunicação assíncrona. Dá uma olhada. Então, uma das possíveis implementações de comunicação assíncrona é utilizando dados em comum. Então, aqui é um exemplo que a gente tem um microserviço que importa novos produtos e escreve um arquivo aqui num sistema de arquivos com informações desse novo produto. E aí a gente tem dois microserviços interessados nesses novos produtos. Então, o catálogo pode ficar sempre verificando, né, o sistema de arquivos para ver quando aparece um arquivo novo, vai lá e atualiza o catálogo com aquele produto novo. A mesma coisa com o inventário, né? Então a gente tem um produto novo, a gente pode ir lá e atualizar o inventário. Isso é feito de maneira assíncrona, porque ninguém espera ninguém, né? O importador aqui de novos produtos vai lá e escreve o arquivo quando ele quer, e o catálogo, quando isso acontece, né? Na verdade, ele vai ficar de certa maneira, monitorando esse sistema de arquivos. Quando aparecer um arquivo novo, ele vai lá e faz alguma coisa. A mesma coisa com o inventário. Esse exemplo já é um estilo de comunicação do tipo assíncrono, mas usando request response com um broker de fila. Então aqui seria o exemplo do processador de pedidos. Ele quer pedir que seja reservado determinado estoque. E aí, em vez dele fazer isso de uma maneira síncrona, pedir para o armazém e ficar esperando para que esse estoque seja reservado, ele pode publicar isso numa fila. Ele publica então a requisição numa fila. E o armazém, ele fica monitorando essa fila. Toda vez que um request novo é colocado na fila, ele vai lá e consome esse request
e quando ele faz isso, ele pode publicar em outra fila que o estoque foi reservado. E aí uma coisa importante é que todas as instâncias desse microserviço é interessante que elas sejam capazes tanto de fazer as requisições quanto consumir as respostas. E para isso você vai ter que ter algum tipo de identificação, por exemplo, dos pedidos de reserva e dos estoques reservados para que esse gerenciamento seja feito por qualquer instância do microserviço. O outro tipo de implementação assíncrona, não bloqueante, utilizando eventos, é utilizando um broker de tópicos. Então, aqui, esse exemplo é o seguinte, né? O armazém aqui, quando um pedido é empacotado, ele vai lá e publica no tópico do estado de pedido que um determinado pedido foi empacotado. Então, isso aqui, ele promove um desacoplamento muito grande, né? Entre os microserviços, porque o microserviço de armazém não sabe quem está interessado nesse evento, ele simplesmente publica: olha, um pedido foi empacotado. Quem está interessado na mudança de status de pedidos é que vai se registrar nesse tópico, é uma implementação, né, do Observer, do padrão Observer, ou PubSub também, chamado PubSub, porque na verdade quem está interessado é que se registra, né? E esse cara aqui não tem acoplamento com quem está interessado. Aí o microserviço de notificações, ele vai realizar alguma ação quando um pedido for empacotado. Mesma coisa aqui com um inventário. Olha isso, espero que tenha ficado claro para você os diferentes estilos de comunicação e tipos de comunicação, né? A gente tem síncrono, assíncrono, estilo Request Response, Event Driven Common Data e algumas implementações diferentes. Então, usando, por exemplo, REST, né, para Request Response, usando RPC para Request Response também. Claro, cada um desses estilos tem vantagens e desvantagens. O Sam Newman fala que ele prefere esse estilo event-driven, né, orientado a eventos, porque ele gosta muito de desacoplar bem os microserviços. Fica claro, né, que quando você usa event-driven, isso promove um desacoplamento muito grande, porque na verdade o microserviço simplesmente fala: olha, um evento aconteceu. Né? Ele não precisa saber quem está interessado naquele evento. Ao passo que quando a gente faz uma requisição, a gente tem que saber para quem que a gente está requerindo e que tipos de informação a gente vai passar para quem a gente está requerindo aquela informação. Então, o Request Response ele promove um acoplamento maior de quem está requisitando para quem está respondendo. Era isso, espero que tenha te ajudado a entender melhor esses estilos de comunicação de microserviços, na verdade, para qualquer tipo de sistema distribuído. Claro que a gente pode aprofundar muito nesses assuntos e falar mais sobre vantagens, desvantagens, benefícios e obstáculos que cada um deles apresenta, mas isso fica para outros vídeos aí que virão no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.